O Senado aprovou um dos projetos de regulamentação da reforma tributária. A proposta volta agora para a análise dos deputados e depois segue para a sanção presidencial, que pode ocorrer ainda neste ano. Repórter Bruno Pinheiro. O relator da matéria recebeu sugestões até na última hora. Ao todo, mais de 2.000 sugestões foram apresentadas. Eduardo Braga agradeceu os colegas senadores. Eu primeiro preciso agradecer a todos os senadores e senadoras que nos ajudaram a chegar até o dia de hoje. Nós atendemos ao todo quase 700 emendas de senadores, aprimorando esse trabalho. Eu preciso agradecer também a um corpo técnico que foi extraordinário para que nós pudéssemos alcançar e nos desincumbir desta tarefa. Mudanças feitas pelos senadores devem elevar a alíquota padrão da reforma para cerca de 28%, o que deixará o IVA brasileiro o maior do mundo. O plenário também derrubou na regulamentação da reforma tributária a cobrança de imposto à parte sobre armas de fogo, ou imposto seletivo, chamado imposto do pecado. O tributo é uma taxa criada na reforma aprovada no ano passado para ser aplicada a produtos nocivos à saúde, como cigarros e bebida alcoólica, como uma forma de desincentivo ao consumo. O senador Flávio Bolsonaro defendeu a derrubada. No Rio de Janeiro, só esse ano foram apreendidos 604 fuzis, só pela Polícia Militar. Sabe quanto o Estado do Rio de Janeiro arrecadou de ICMS com isso? 0. As armas são compradas via contrabando. O Rio de Janeiro não fabrica fuzis. São essas armas que estão impactando na violência nas ruas. Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, fez várias críticas à isenção e comparou os impostos sobre flores e armas de fogo. No Brasil, nós vamos pagar mais impostos por flores do que por armas. Nós vamos pagar imposto mais alto por fraldas do que por armas. Vamos pagar imposto mais alto por brinquedos do que por armas. As senhoras e os senhores, quando forem comprar um brinquedo para os filhos de vocês, vão comprar um brinquedo mais caro com imposto maior do que o imposto de armas. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça, por 16 votos a 10, já tinha derrubado a inclusão da previsão de cobrança. Após a aprovação aqui no plenário do Senado, o projeto volta agora para análise dos deputados e depois segue para a sanção do presidente da República, o que deve acontecer ainda este ano. Eduardo Braga disse acreditar na parceria com a Câmara e já votar na próxima semana. Eu me sinto com dever cumprido e entregando à Câmara dos Deputados agora ao presidente Arthur Lira e às lideranças. Estava inclusive no plenário e eu quero aqui agradecer ao deputado Reginaldo e ao deputado Aguinaldo, que foram relatores na Câmara e que acompanharam tudo hoje no plenário, tiveram conhecimento de tudo o que aconteceu para que possam informar o presidente Arthur Lira e assim a parceria entre Senado e Câmara possa estar ajudando a Câmara a votar, se Deus quiser, na semana que vem, esse texto. Para dar conta de todas as pautas, o presidente da Câmara dos Deputados suspendeu as atividades de todas as comissões da Casa até o dia 20. O objetivo de Lira é liquidar a pauta de 2024 na semana que vem. Bom, a gente vai avançar um pouquinho mais na reforma tributária. Para isso, convidamos o advogado tributarista Bruno Romano para conversar com vocês. Bruno, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. É sempre um prazer estar aqui. E também bom dia a todos vocês que estão acompanhando aqui na Jovem Pan. A análise do Senado melhorou o projeto, Bruno? Excelente pergunta, Rafael. Em alguns pontos ela melhorou, sim. Em alguns pontos nós tivemos vantagens, por exemplo, a inclusão de medicamentos contra a diabetes foi uma vantagem, foi uma melhoria que nós tivemos também. A inclusão de água mineral na alíquota reduzida de 60% também foi uma evolução do texto. Então, nós tivemos alguns pontos de vantagem, sim. Por outro lado, nós tivemos alguns pontos também de desvantagem que a gente tem que pontuar, que são o seguinte:
a recriação da substituição tributária. Substituição tributária é uma sistemática que é para simplificar a vida dos fiscos, né, para fazer com que os fiscos tenham mais facilidade na hora de cobrar o tributo dos contribuintes, só que ele traz muita dificuldade para os contribuintes, porque traz uma sistemática que acaba trazendo muita complexidade, a forma de apuração é uma forma presumida, então você acaba trazendo maiores burocracias para os contribuintes, e aí com isso esse texto recriou a substituição tributária para bebidas alcoólicas, refrigerantes e cigarros e derivados de fumo. Então nós tivemos tivemos pontos positivos que devem ser enaltecidos sem dúvida, mas nós tivemos alguns pontos que acabam trazendo um pouco mais de complexidade para uma reforma tributária que tinha por interesse simplificar a vida dos contribuintes. Agora, Bruno, tem muita gente dizendo que essa reforma está deixando pouca gente feliz, com alíquotas diferenciadas, menores que a alíquota padrão, e a maioria que paga o IVA completo, integral, insatisfeita. Muitas exceções foram incorporadas pelos senadores nessa votação dessa semana, no plenário, e os especialistas estão estimando que a alíquota padrão do IVA vai ultrapassar 28%. Existe uma trava que foi aprovada na PEC da reforma tributária em 2023 de 26,5%, que já era relativamente preocupante. O que vai acontecer se realmente a gente chegar nessa alíquota diante de uma trava que já está consolidada na legislação? Lívia, bom dia. Excelente pergunta. De fato, os cálculos do Ministério da Fazenda estão levando a crer que essa alíquota, para que não haja perda de arrecadação, vai acabar sendo de mais de 28%, o que vai tornar o IVA brasileiro, né, a soma do IBS mais a CBS, o maior IVA do mundo. E isso, claro, vai ter um grande impacto negativo, um desincentivo à produção nacional, porque, afinal de contas, você acaba encarecendo todos os produtos. O IVA ele incide sobre o consumo. Então, se você chega no mercado e vai buscar por produtos que não estejam listados no rol da cesta básica, por exemplo, você vai ver que esses produtos eles vão estar sendo altamente tributados, e pelo fato de trazer essa ideia de transparência fiscal, você vai ver ali o quanto você vai pagar efetivamente de IBS e CBS sobre a compra de um iogurte, por exemplo, ou algo do gênero, algum produto que não esteja listado na cesta básica. Contudo, apesar de nós termos um rol elevado de exceções, vale dizer que, no meu ponto de vista em específico, não seria necessário ter esse aumento de alíquota, para falar a verdade, porque o IBS e a CBS já estão trazendo uma margem de incidência muito maior do que a gente tinha no sistema antigo, que vai viger até 2032, do ICMS e do ISS. Porque agora, além de tributar as mercadorias, nós vamos tributar bens quaisquer, não apenas mercadorias, então já tem um aumento da base de tributação. Nós vamos tributar direitos, o que não era tributado por ICMS nem por ISS, e além de tudo, nós temos um aumento de carga tributária sobre o setor de serviços, então eu não vejo como necessário, efetivamente, um aumento de alíquota para passar desses 26%, mas pelo menos nós temos essa trava. Claro que a trava ela pode ser revista periodicamente, mas eu não vejo necessidade para que se haja aumento desses 26%. Eu já acho que os 26% acaba essa alíquota sendo já bastante elevada. Deise? Oi, Bruno, bom dia. Bruno, como que tu enxerga a implementação prática desses fundos de compensação e desenvolvimento regional previstos nessa reforma? Existe um risco, por menor que ele seja, desses mecanismos aprofundar essas desigualdades regionais, em vez de reduzir? Deise, muito bom dia. Excelente questionamento, e sim, já respondendo seu questionamento, sim, existe esse risco. A reforma tributária ela trouxe uma ideia de uma maneira bastante global para que haja uma, aspas, justiça fiscal, até para que não exista efetivamente a guerra fiscal entre estados. Até por isso foi desenvolvida essa tributação do destino e esses fundos
como forma de compensação na eventual perda de arrecadação. Qual que é o problema, efetivamente? É que se você for fazer uma análise da tributação no destino, os maiores polos de consumo do país são justamente nas regiões mais populosas. E analisando as regiões mais populosas do país, são justamente os estados e os municípios com maior capacidade financeira. Então, uma tributação no destino vai acabar favorecendo estados como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, isso acaba trazendo uma riqueza para esses estados e retirando riqueza daqueles estados que têm um menor fluxo populacional, consequentemente, um menor padrão de consumo, e vai deixar com que esses estados sejam ainda mais dependentes justamente dos fundos de repasse que são constitucionais desde 1988, e isso pode gerar uma maior dependência desses estados diante da União Federal. Então vai haver uma centralização financeira na União e vai haver uma maior dependência. Então nós temos sim um impacto que pode causar sim um aumento de desigualdades regionais e sociais com essas sistemáticas de tributação. Vilela. Bruno, bom dia, bom revê-lo aqui na Jovem Pan. Bruno, nós tivemos agora com essa aprovação no Senado da regulamentação da reforma tributária, e aí é possível, diante dessa aprovação, a gente imaginar algum cenário para o que pode vir pela frente no que se relaciona à reforma tributária, mas dentro de um outro aspecto, dentro do aspecto de renda, de tributação da renda, haja vista que agora a discussão ela é mais ligada ao consumo, dá para a gente ter um panorama e imaginar se no que se relaciona à renda nós vamos ter ali uma carga tributária tão alta, tão majorada como essa que nós estamos vendo agora na tributação do consumo? Cristiano, muito bom dia, é um prazer revê-lo. E nós temos, o governo anunciou um pouco antes alguns meses antes da votação da reforma tributária pelo Senado, anunciou que tinha um planejamento de alteração da tributação da renda como um todo. Então, e a expectativa é de que haja, sim, para algumas pessoas um aumento da carga tributária, para que seja possível implementar a isenção de quem recebe, de quem tem rendimentos de até R$5 mil. O que a gente tem que pensar é como vai se dar essa medida de compensação. Pelo que o governo anunciou, porque nós não temos nenhum projeto de lei, nenhuma medida provisória, nenhum ato normativo efetivo que seja possível nos debruçarmos sobre um texto para fazer essa análise, então a gente só está conseguindo se pautar com o que foi divulgado nas mídias pelo governo, é de que vai se subir o sarrafo das faixas de isenção, o que é muito bom, porque, de fato, as faixas de isenção brasileiras já estavam defasadas há muitos anos, não eram sequer atualizadas pelo índice de inflação. Só que, por outro lado, como medida de compensação, vai se criar, de uma maneira, entre aspas, escondida, um imposto sobre grandes fortunas, por meio de projeto de lei. Então vai ter que se ver como vai ser operacionalizado isso, e vale lembrar que também tem uma ideia de tributação de dividendos, que tem que se ver como isso vai ser operacionalizado, e claro, por enquanto nós já temos uma carga tributária bastante elevada para as empresas que são tributadas pelas alíquotas mais altas da renda, são tributadas com 34%. 25% de imposto de renda e mais 9% de contribuição social. Então a gente começa a imaginar que a tributação da renda das empresas ainda vai ser alta e pode-se aumentar a tributação da pessoa física, de quem recebe mais do que R$5 mil. Então tem que ver como o governo vai operacionalizar essa equalização, porque embora seja necessário aumentar as faixas de isenção que estão defasadas há bastante tempo, tem que ver como essa medida compensatória vai ser realizada para que não haja um boom tributário para se buscar arrecadação a qualquer custo. Reforma tributária ainda vai dominar a pauta econômica ao longo de 2025. Obrigada, Bruno Romano, advogado tributarista, pelas informações, pelas explicações. Um bom fim de semana. Eu que agradeço sempre o convite, é sempre um prazer estar aqui. Tenham um ótimo dia, um ótimo fim de semana a vocês e a todos os telespectadores da Jovem Pan. Obrigada.